Glória a Deus. Pai querido, Senhor amado, venha falar conosco através da mensagem para nós, preparada para nós pelo Senhor, para esse domingo, meu Deus, que essa mensagem traga para nós, ó Deus, tudo que nós precisamos receber do Senhor, esse alimento para o nosso espírito. Meu Deus, traga uma palavra, meu Deus, libertadora, uma palavra edificadora, transformadora, meu Deus, para que assim nós sejamos aperfeiçoados, santificados, meu Deus, e venhamos a ser ainda mais abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, fala conosco, Senhor, por meio do Teu Espírito, usando-me, Senhor, como instrumento para ministrar a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra nosso entendimento, abra nossa mente, abra nossos corações, torna-nos, ó Deus, receptíveis, sensíveis à Sua voz, e assim, meu Deus, para que possamos acolher a Sua palavra em nossos corações e que ela, caindo em boa terra, venha produzir, meu Deus, venha frutificar para a glória do Seu nome, em nome do Senhor Jesus. Que todos sejam abençoados. Amém e graças a Deus. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, o verso de número 14, nos declara assim o nosso bom Deus na Sua palavra: e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Em outras versões fala sararei, ou curarei a sua terra. Repetindo, e se esse meu povo, quem é esse povo? É você, sou eu, somos nós, hoje, que se chama pelo meu nome, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se humilhar, orar e buscar a minha face. Não é buscar a mão de Deus somente, é buscar a face do Senhor, é querer se relacionar com Ele, se tornar íntimo dEle e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Glória a Deus. Então, se nós quisermos ser perdoados, nós temos que reconhecer os nossos erros, nos humilharmos, reconhecendo, confessando os nossos erros, os nossos pecados, orar, buscar a face de Deus, buscar a presença do Senhor, e aí Ele curará a nossa terra, Ele trará a bênção, porque terra aqui fala de bênção, fala de mantimento, fala de prosperidade, fala de manutenção, fala de tudo que é necessário para nós. Então, tudo aquilo que nós precisamos receber de Deus, ao invés de nós ficarmos só buscando, pedindo aquilo que nós precisamos, a parte material, porque Ele já sabe que nós precisamos dessas coisas, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dEle, a justiça dEle, Ele nos acrescentará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, essas demais coisas, Ele nos acrescentará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora ler um trecho de Tiago, carta universal de Tiago, no capítulo 4, começando a partir do verso 1, onde nos declara assim o nosso Deus: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Ou seja, tem uma pergunta e já tem uma resposta. De onde é que vem? Das paixões que guerreiam dentro de nós. Então, os desentendimentos, as disputas, as discórdias, as contendas, a maldade, enfim, entre nós iguais, entre nós homens, entre nós semelhantes, entre nós cristãos, infelizmente, tem isso também, vem dessas paixões. E aí ele vai explicar melhor: cobiçais e nada tendes, no verso 2, matais e invejais,
porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais porque não pedis. Então, meus irmãos, se nós estamos vivendo em meio a contendas, por qualquer que seja o motivo ou a razão, isso desagrada a Deus. Deus reprova isso. Então, se você talvez não está sendo tão abençoado, ou se você está esperando uma bênção específica, tem orado, tem jejuado, tem ido ao monte, orado nas madrugadas, feito campanhas, pedido oração para o pastor A, pastor B e C, enfim, para as irmãs do ciclo de orações, enfim, você está buscando e não está recebendo. Então, por que você não está recebendo? Eu estou na prova, pastor. E essa prova termina quando? Nunca. A prova termina no momento que nós somos aprovados. Amém? Então, se você ainda não terminou a prova, não ficou livre da prova, porque você não foi aprovado. Deus não te aprovou. Continua na prova. E outra coisa, além da prova, tem pecado, porque a prova também é uma forma de Deus nos aperfeiçoar. Tem erro, porque Deus quer nos transformar. Se Ele está nos corrigindo, é porque nós precisamos da correção. Então, a prova também serve para tudo isso. Agora, se eu estou sendo provado e eu não me deixo corrigir, ser corrigido por Deus, eu não procuro saber exatamente aonde está o meu erro, o que eu estou errando, por que Deus está me provando, o que Ele quer fazer comigo e em mim nessa prova, aí você corre o risco de permanecer na prova. Misericórdia. Vai ficar aí sofrendo, padecendo e achando que está faltando orar mais, está faltando isso, está faltando aquilo. Não, irmão, está faltando se humilhar mesmo, está faltando reconhecer o seu erro, confessar e deixar o seu pecado. Aí oreclai, oreclodelai decantai. Quem sabe pode ser um pecado que você cometeu mais no passado, algo que você ainda não se arrependeu totalmente. Não, mas eu agi assim porque naquele tempo aconteceu isso e mais aquilo, e o fulano e o ciclano, e eu fui induzido no erro. Tudo bem, você foi induzido no erro, mas você não errou? Porque a gente é mesmo induzido em erro. O próprio diabo age assim, ele nos tenta, ele não nos obriga, ele não tem poder de nos obrigar, a não ser a pessoa que está já possessa, mas a pessoa que não está possessa, ele induz a pessoa ao erro, ele trabalha exatamente usando o engano, para que a pessoa venha a pecar, venha a desobedecer a Deus, venha fazer aquilo que Deus reprova. Então, se você ainda não se arrependeu de um comportamento, de algo que você fez, de uma palavra, quem sabe, que você ofendeu alguém, um prejuízo que você deu a alguém, você não se arrependeu de todo o coração, está na hora, é agora. Não deixa para depois não, porque assim você se arrepender de verdade, receberá o perdão de Deus. E Deus, o próprio Espírito Santo, se você quiser, vai te dar forças para você não mais cometer esse erro, esse pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Matais e invejais. Veja, tem muitas mortes que acontecem por causa de inveja, morte física mesmo. Mas a Bíblia fala também, nos ensina, que a inveja faz secar até os ossos, oreai e oreclai, faz apodrecer os ossos. Misericórdia. Então, se você está invejando, não, porque o fulano, o irmão fulano, a irmã fulana é assim, tem o cabelo assado, tem um marido assim, tem uma esposa assim, tem um emprego, tem isso, tem aquilo. Você está invejando as coisas da pessoa, gostaria de ser como ela é, ter o que ela tem. Isso é inveja, e não tem inveja boa não. O povo agora, o diabo é tão sujo que ele começa a colocar na mente das pessoas as coisas que ele quer induzir a pessoa a pensar que não tem nada, que não tem problema, que não é pecado, ou então que é um pecadinho que não faz mal, uma mentirinha, né? Um pecadinho. E aí embarca nessa. Você se embarcar nessa, você está rodado. Aí você vai descer ladeira abaixo. Misericórdia. Então vigia, irmão. Vigia, porque o diabo não está brincando não. Ele quer levar quantos ele puder
junto com ele para o inferno. Já que ele não tem mais o céu ele não pertence mais a ele não tem mais possibilidade nenhuma de voltar para lá, ele quer fazer isso, porque é o que lhe resta fazer. Então, ele agora já foi dominado pela maldade. Você veja, ontem eu estava vendo um vídeo de uma mulher que contratou o assassino para matar a colega de trabalho, porque a colega descobriu que estava tendo uma fraude lá e ela era a pessoa que estava fraudando. Depois, Deus livrou aquela mulher do atentado de morte por vários tiros, ela sobreviveu e mandou mensagem para ela, vídeo para ela: ô coleguinha, ô amiguinha, mostra aí a sua carinha aí que eu estou com saudade, eu quero ver você. Pensa, o tanto que a maldade tem aumentado, o tanto que o mundo está indo de mal a pior. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que nós devemos viver nesse mundo? Esse é o objetivo principal da nossa mensagem de hoje: nos despertar, nos exortar para um posicionamento nosso diante dessa situação. A própria Bíblia nos diz que agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, quem é santo deve se santificar mais, e quem é impuro vai se sujar mais. Então é isso que nós temos que buscar, a santificação, aumentar o grau, o nível de santificação, buscar mais a Deus, nos consagrar mais a Ele. Se nós quisermos passar por esse mundo sem nos contaminarmos com tanta coisa que o mundo oferece para nos seduzir, com tanta tentação, com tanto engano, nós precisamos estar mais perto de Deus. A nossa proteção depende de nós nos aproximarmos mais de Deus, de nós nos santificarmos mais. Quanto mais nós nos dedicarmos a nos aproximar de Deus, estreitarmos o nosso relacionamento com Ele, mais dele nós receberemos, mais do que próprio dele, e nós vamos nos encher do amor dele, nós vamos nos encher da justiça dele, nós vamos nos encher da paz dele, nós vamos nos encher de mais fé nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O meu justo viverá da fé. Como é que eu posso viver por fé se eu não me relaciono intimamente com Deus? Não adianta só vir à igreja nos cultos, não adianta só ler a Bíblia de vez em quando, não é insuficiente. Isso é necessário, é importantíssimo, é imprescindível para nós, mas não é só isso. Nós temos que nos aproximar mais de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, prosseguindo na leitura, agora Tiago 4:3: e quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Então, tem crente que fala assim: não, eu quero ganhar na loteria. Mas você joga? Não jogo, mas quero ganhar. O que eu posso pensar disso? Que a pessoa quer ficar rica, né? Quer ganhar na loteria para ficar rica. E para que quer ficar rico? Aí é que está, né? Para que você quer, meu irmão? Para que você quer, meu irmão? Receber as coisas materiais de Deus. Vai glorificar a Deus? Você vai usar isso para glorificar a pessoa de Deus? Você vai praticar boas obras? Vai? Então começa agora. Prova para Deus que você é fiel no pouco, que aí quem sabe Ele pode te colocar no mundo. Não adianta a pessoa falar: quando eu tiver isso eu vou fazer. Não, irmão, se você não tem, faz agora com o que você tem. Se você não pode ajudar a pessoa com R$100, mas você tem 10, ajuda com 10. Aí Deus vai te dar condições de ajudar com 100. Amém? Eu estou citando só um exemplo, nós não estamos falando isso especificamente com relação à questão material. É um exemplo de postura que nós devemos ter de quem realmente está disposto a viver da forma que agrada a Deus. Se você quer realmente receber mais de Deus, tudo que você quer receber de Deus e que Ele tem para te oferecer, de Deus mesmo, não é da sua carne,
Você pode pedir que você vai receber, mas você tem que estar preparado para receber. Então, se você não está ainda, se prepare, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 4 de Tiago 4 diz assim: adúlteros, misericórdia. Adúlteros, misericórdia. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Por que Deus está nos chamando de adúltero, irmão? Se nós tivermos amizade com o mundo. Ou não estáis cientes. Você não sabe? Se você tiver amizade com o mundo, você está sendo inimigo de Deus. Nós temos que fazer essa escolha: ou nos tornamos amigos de Deus, ou nos tornamos amigos do mundo. Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Misericórdia. Então vamos, irmãos, nos tornar amigos de Deus. O que eu estou fazendo hoje? Qual o comportamento que eu estou tendo hoje? O que tem no meu coração hoje que desagrada a Deus? Porque o bom amigo, ele tem que agradar o seu amigo. A pessoa que quer, por exemplo, você tem um amigo e ele vai fazer aniversário. No dia do seu aniversário, o que ele espera de você? Que você lembre dele, que você comunique com ele. Se você puder, que você dê uma lembrança, um presente, que você faça uma visita. Se tiver a oportunidade, que você faça uma comemoração com ele, participe daquele momento importante na vida de todos nós. Ou você não gosta de ser lembrado no dia do seu aniversário? Agora, também o verdadeiro amigo não lembra só no dia do aniversário, né? Claro, nós estamos falando de algo específico, mas entenda bem, para nós sermos amigos de Deus, nós temos que querer a convivência dele o tempo todo. Se você quer, se lembra de Deus, recorre a Deus, faz campanha, ora, só para pedir alguma coisa que você quer receber de Deus, você não está sendo amigo de Deus, não. Não se engane. Você está buscando só a mão de Deus, ou seja, as bênçãos de Deus, você não está sendo amigo de Deus. Logo no início, aqui quando nós lemos em Crônicas, diz assim: se esse povo orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus, não é a mão de Deus, é para buscar a face de Deus, ou seja, é para buscar a presença de Deus, é para buscar a Euriclai de Canteai, a companhia dele. Você tem que querer, desejar ardentemente que ele participe da sua vida em todo o tempo, em toda situação, em toda circunstância. O bom amigo gostaria que o amigo, a pessoa amiga, estivesse com ele, especialmente nos momentos mais importantes, mas se possível, em quase todo o tempo. Então é isso, quando nós amamos verdadeiramente alguém, nós queremos que a pessoa esteja conosco, que ela participe conosco, que ela comemore conosco, que ela também nos ajude quando nós precisamos ou precisarmos. Então é isso que é um bom amigo. Se nós queremos ser amigos de Deus, nós temos que fazer essa escolha. Agora, se nós estamos buscando as coisas do mundo, dando valor às coisas do mundo, o nosso coração está cheio de desejo pelas coisas do mundo e deixando Deus em segundo lugar, ou quem sabe em terceiro, quarto, quinto, sei lá que lugar, então você não está sendo amigo de Deus, você está sendo amigo do mundo. E aí, se você não tem a Deus como amigo, na hora que você precisar dele, ele não está obrigado a te corresponder. Ele age por misericórdia, vai sempre agir por misericórdia, mas Deus é justo, ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você quer ser mais abençoado por Deus ou mais abençoada, busque mais a Deus pela pessoa dele, por quem ele é, não pelo que ele pode te dar. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Verso 5: Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com os ciúmes dos seus. Aqui faz uma referência à questão do adultério, porque quando nós não somos fiéis a alguém, nós adulteramos. Você faz um compromisso de casamento, faz uma aliança de casamento, faz um compromisso de ser fiel e você se torna infiel, você está adulterando em relação àquele compromisso. Por isso que lá chama a palavra que nós lemos, a mensagem que nós lemos, faz aquele chamamento forte de adúlteros, nos chama de adúlteros. Se nós, no verso 4, adúlteros, de Tiago 4, se nós então não estivermos sendo fiéis a Deus, ao nosso compromisso, aos nossos votos com Ele, nós estaríamos adulterando, ou estamos adulterando, quem sabe, misericórdia. Então nós precisamos deixar das paixões, do egoísmo, do materialismo, das coisas que o mundo oferece, a depravação do mundo, os prazeres da natureza carnal, adâmica, que quer agradar a si mesmo. Seja, não só, aqui não faz referência somente ao aspecto sexual, não é só a questão sexual, é qualquer tipo de traição que nós fazemos a Deus. Nós somos considerados adúlteros se nós tivermos nos assemelhando, o nosso comportamento estiver sendo semelhante ao de uma pessoa mundana, uma pessoa ímpia. Se você, por exemplo, não está se esforçando para ser como Deus é, por exemplo, no aspecto da justiça, Deus não é justo? Deus é justo. E você está se esforçando para ser justo? Quando você vê a injustiça, como que você age? Ou quem sabe, você costuma agir com dois pesos e duas medidas. O que é a seu favor, você exige a justiça a seu favor. Mas quando é a favor do outro, você apresenta desculpas, justificativas, dá de ombros, faz vista grossa. Então examine-se você mesmo e veja se você não está sendo infiel a Deus. Vejamos agora na primeira epístola de João, no capítulo 5, somente o verso de número 19. Primeira de João 5,19 nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então quem é de Deus não pode viver se deixando influenciar pelo mundo, porque o mundo já está influenciado e em grande medida dominado pelo maligno. Não está totalmente dominado, mas parcialmente está. Por quê? Porque ele já entranhou em qualquer área da sociedade, em todas as situações do mundo, o diabo já tem a sua influência. Até mesmo na natureza humana, nós nascemos com a tendência para pecar, ou seja, para desobedecer a Deus, porque essa contaminação veio sendo transmitida através do sangue, porque do momento que houve uma maldição decorrente do pecado, ela atingiu a toda a humanidade, descendentes de Adão e de Eva. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então o homem já nasce com essa tendência para desobedecer a Deus, para fazer o que é mal. E o diabo, sabendo disso, ele se aproveita para nos incitar, para nos tentar, para nos incitar a pecar mais ainda, para nos afastar mais ainda de Deus. Enquanto nós não tínhamos a nova vida que o Senhor nos deu, através do sacrifício, do sangue e da vida do Senhor Jesus, não tínhamos ainda o nosso espírito regenerado, nós não encontrávamos condições, forças, ajuda de Deus, participação do Espírito Santo para nos dar as condições de resistir às tentações. Agora não, se você já nasceu de novo,
você já não tem que viver mais dominado pelo pecado. Se você ainda está dominado por algum tipo de pecado, sendo cristão, sendo crente, é porque você ainda não decidiu, é porque você ainda não fez uma decisão séria e verdadeira, e não está buscando de Deus receber a força que você precisa para ficar liberto dessa escravidão. Todo pecado produz escravidão. O diabo nos amarra, ele nos prende, ele nos impede, porque ele tem legalidade. Se você está vivendo uma prática continuada de algum pecado, ele chega diante de Deus e te acusa, ou pode me acusar, a qualquer um, se nós assim fizermos. Então, isso gera uma escravidão, porque nem Deus pode liberar a ação dele contra a pessoa que está vivendo numa prática continuada do pecado. Naquele procedimento, naquele ato pecaminoso, o diabo tem a legalidade, e Deus é justo e nem Deus pode impedir, Deus pode reter, porque na sua misericórdia ele retém mesmo, graças a Deus por isso. Ele não dá total liberdade para o diabo fazer o que ele poderia fazer, tem condições de fazer e quer fazer, mas alguma consequência tem. Então, então esteja bem ciente disso, que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que significa que o mundo jaz no maligno? Que está sob a influência, está dominado, e as pessoas que ainda não nasceram de novo não estão libertas desse domínio, dessa influência. Elas não conseguem evitar o pecado. Uns pecam em alguma coisa, outros em outra, uns mais, outros menos, mas todo homem está pecando. Até mesmo o cristão não consegue obedecer a Deus integralmente. Imagina quem não nasceu de novo. Misericórdia. Então, quando fala jaz no maligno, já significa aquilo que está paralisado. Aqui jaz o fulano de tal. Era uma expressão antiga para se referir à pessoa que estava ali sepultada ali naquele local. Na lápide lá, era comum se escrever isso: aqui jaz o fulano de tal, ou seja, os restos mortais estão ali, sepultados ali, não pode fazer mais nada. Então, a pessoa que está dominada por esse sistema, ela não tem condições de resistir, ela não tem condições de reagir. Só vai ter condições de reagir e de resistir quem já nasceu de novo, porque aí o Espírito Santo vem o Espírito Santo vem nos ajudar, nos dar força, nos convencer de que aquilo é errado, aquele comportamento é pecaminoso, que é contra Deus, e nos dar condições, se assim nós quisermos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso não significa que Deus tenha perdido o controle. Não, Deus tem o controle de todas as coisas. Como nós dizíamos, Ele põe limites no diabo. Ele não pode muitas vezes impedir, mas Ele põe limites. Lembra da situação vivida por Jó? Deus permitiu, o diabo pediu o que queria fazer com Jó, na vida de Jó. Deus permitiu algumas coisas, aliás, permitiu muitas coisas, mas não permitiu que tirasse a vida de Jó. E depois, como Jó foi aprovado, depois que ele foi aprovado, Deus abençoou a Jó duplamente, ou seja, ele foi recompensado por tudo aquilo que ele havia passado sem pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo está cheio de rebeldia contra Deus, contra o Senhor, como por exemplo incredulidade, orgulho, egoísmo, corrompendo assim todos os que ainda não obtiveram ou quiseram ser libertos, ou serem sarados, ou serem curados, conforme nós lemos lá no livro das Crônicas. Então, se você ainda está vivendo, no seu coração ainda tem incredulidade, tem muito orgulho, tem muito egoísmo, então você está corrompido. A sua vida, o seu coração está corrompido pelo sistema do mundo e corrompido pela influência do mal, do diabo. Então você precisa se santificar, você precisa se aproximar mais de Deus, se humilhar, buscar de Deus as condições para se libertar, para ser liberto dessas influências, desse mal, e assim você
se tornar agradável a Deus, ter um coração que aí hoje, ter um coração que agrade a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler agora em Efésios, no capítulo 2 de Efésios. Vamos ler aqui dos versos 1 ao 5 de Efésios, capítulo 2. Já vamos avançando para a conclusão, para a parte final da mensagem de hoje. Efésios 2, capítulo 2, versos 1 ao 5, diz-nos assim: o nosso Deus na sua palavra, Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quem é esse? É o Satanás. É o espírito de Satanás que está agindo, que está atuando em quem vive em desobediência deliberada, contínua. Pessoa que está sempre desobedecendo a Deus em tudo que ela faz, ou na maioria das coisas que ela faz, ela desobedece a Deus. Ela está sendo dominada, ela está obedecendo ao príncipe das trevas, a Satanás. Ela está se deixando vencer, ela está derrotada, ela está subjugada, porque ela não reage, ela não se opõe, ela não resiste, ela não luta contra a desobediência. Então existe um espírito de desobediência que entrou na humanidade quando o homem pecou, cometeu o primeiro pecado, chamado pecado original, lá no Jardim do Éden. E nós nascemos com esse espírito de desobediência. Precisamos orar sempre para que Deus nos conceda o espírito de obediência, porque é tendo o espírito de obediência que nós vamos deixar de desobedecer, parar de desobedecer. Você precisa obedecer, se você quiser ser aprovado por Deus, agradar a Deus e por Ele ser abençoado. Então, não existe outra alternativa, precisamos obedecer a Deus, mas temos a tendência para desobedecer. Então o que nós temos que fazer? Orar para que Deus nos conceda o espírito de obediência, para que assim nós possamos obedecer a Deus e vencer as tentações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 3 agora diz assim: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, entre aqueles que viviam na desobediência, buscando satisfazer as vontades da carne, da nossa natureza carnal, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. O homem nasce destinado à ira. O que é a destinação da ira? É a condenação ao inferno por causa do pecado herdado. Mas através do Senhor Jesus nós fomos libertos e agora não somos mais destinados à ira, mas somos destinados à salvação em Cristo Jesus. Amém? No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Gloriare eclai, ore globelai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa nova vida só é possível, só se realiza, só se concretiza para aqueles que vivem essa verdadeira vida, melhor dizendo. Só é possível para quem vive a nova vida, a nova criatura, e que portanto recebe a natureza divina, a natureza de Deus. Nós temos duas naturezas, uma tem que ser subjugada, tem que ser crucificada, tem que ser sufocada. Eu não posso mais alimentar as vontades da minha natureza carnal. Eu tenho que fazer o possível e até o impossível, dentro humanamente falando, porque para Deus não tem impossível, para não dar vazão aos desejos da minha natureza carnal, a um sentimento de egoísmo, de inveja, conforme as coisas que nós falávamos, um comportamento que desagrade a Deus, que seja reprovado por Deus. Então, eu preciso agora alimentar a minha natureza divina, buscar alimentar o meu espírito com tudo que é puro, com o que é santo, com o que é bom, com o que é justo, com o que é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso especialmente através das orações, dos jejuns e da meditação nas Escrituras Sagradas, de examinar as Escrituras Sagradas.
E nós estamos sujeitos à influência da carne, natureza carnal que falamos agora, do pecado, que é a desobediência a Deus, e o diabo age para nos induzir a pecar, e também do mundo, que nós temos falado. Esses são os três inimigos espirituais de todo cristão. A carne sofre as influências pecaminosas, os desejos egoístas que residem em cada pessoa após o pecado original, conforme nós já falamos. O pecado é o ato em si, a prática do ato pecaminoso, ou seja, uma desobediência a uma determinação expressa de Deus, que contraria a vontade de Deus que está expressa na sua palavra, que surge dessas inclinações para agradar a nós mesmos, a nossa natureza carnal, e pode ser promovido pelo diabo. Veja, a tentação ela vem, mas o diabo ele só vai nos tentar naquilo que ele já sabe que nós temos uma fragilidade ou que temos a tendência para praticar um ato contrário à vontade de Deus. O diabo ele é inteligente, ele não vai ficar tentando a pessoa, por exemplo, naquilo que ele sabe que ela não vai fazer, que ele nunca fez, ele não tem vontade de fazer. Agora, se você está sempre com o seu comportamento, sempre fazendo algo, sempre errando ou sempre pecando em alguma coisa, em algum aspecto, ele vai te dar toda a força para você fazer mais ainda. Ele já sabe que você não resiste àquela tentação, então ele vem para te incitar, ou para mim ou para qualquer um. É assim que ele age. Então a tentação vem, mas se não tiver a nossa participação, no sentido de consentir em praticar aquele ato, o diabo não tem poder para nos obrigar. Já falei, eu não sei quando a pessoa está possessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o mundo, que é o sistema de valores e práticas contrários aos princípios de Deus, contrários aos ensinamentos bíblicos, que busca nos afastar as pessoas de Deus, para que assim elas pequem contra Deus, fiquem fracas, porque toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós ficamos fracos espiritualmente, o nosso espírito fica fraco. Aí a pessoa começa a cada vez orar menos, vai se afastando de Deus, ora menos, jejua menos, vem menos aos cultos à igreja, vai procurar, vai se afastando daquilo que ela precisa para se fortalecer e vai se aproximando, vai se envolvendo cada vez mais com as coisas que agradam a natureza carnal, vai se misturando com as pessoas mundanas, vai assistindo, vendo programas mundanos, enfim, vai fazendo tudo o que a carne quer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que lutar. Quais as nossas armas? Já falamos: a oração, o jejum, a meditação das Escrituras, a comunhão, a convivência com outros irmãos que são também dedicados a obedecer a Deus, que são realmente fervorosos, que são realmente imbuídos nesse propósito de agradar, de obedecer a Deus, e também buscar a ação do Espírito Santo, nos sujeitarmos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que nós vencemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Para terminar então, nós vamos ler agora Tiago 4, de 8 a 10, nos diz assim: achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Achegai-vos a Deus, aproximai-vos de Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então, se tem alguma coisa que está dividindo a minha vontade, eu quero agradar a Deus, mas eu quero agradar a minha carne nisso ou naquilo, eu tenho que buscar a purificação, eu tenho que buscar a santificação do meu coração, em primeiro lugar, também do meu comportamento. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença de Deus, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós temos que chegar sempre diante de Deus com uma postura humilde, reconhecendo que somos falhos, somos pecadores. Por mais que você esteja aí vivendo uma fase, um nível
bom de santidade, ou eu, quem quer que seja, ainda assim nós falhamos, ainda assim nós pecamos. Então nós temos que sempre chegar diante de Deus, reconhecendo a nossa condição diante de um Deus puro, santo, justo, bom, verdadeiro, fiel, de tudo que Ele é. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é esse o caminho, é nos aproximarmos mais de Deus, reconhecermos os nossos erros, nos arrependermos dele, buscar, eu não estou muito arrependido não, porque eu fiz aquilo com aquele irmão, ou com aquele irmão, com aquele parente, ou com o vizinho, mas é porque ele provocou isso, aquilo e tal. Então vamos orar, vamos buscar no Espírito Santo, que Ele produza em nós o arrependimento verdadeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você quiser mesmo agradar a Deus, obedecer a Deus, Ele próprio vai colaborar com você, vai te dar condições, produzir o arrependimento, te ajudar em tudo que você precisa, ou em tudo que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Agora, aquele que considera, não reconhece que precisa de Deus, esse não vai receber dele nada não recebe, porque o Senhor Jesus falou assim: os sãos não precisam de médico. Se você está sadinho, não está sentindo nada, você vai no médico para quê? Não, eu quero ir lá porque eu quero gastar um pouco do meu dinheiro, pagar a consulta. Eu quero ouvir a opinião do médico, ver se ele descobre alguma coisa. Você não tem sintoma nenhum, não está sentindo nada. Não vai, né? Só se for doido, né? Mas enfim, agora a pessoa que não reconhece, para quê? Ela não reconhece que ela precisa de Deus, por que Deus vai agir na vida dela? Deus não é tolo, muito pelo contrário, Ele é a expressão máxima da sabedoria. Se Ele começar a fazer assim, aí que a pessoa não busca Ele mesmo. Então Deus muitas vezes deixa a pessoa passar por algum perrengue, para a pessoa reconhecer que ela precisa de Deus, que ela precisa mais de Deus, que ela precisa se aproximar mais de Deus. Amém? Então nós precisamos, como disse Tiago, sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também, sabendo que no verso 6, ele nos declara assim: todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Então vamos nos humilhar, porque assim é que Deus vai nos conceder mais graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem de nós, para nós, nesse domingo, que nós possamos refletir seriamente a importância de nós buscarmos a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Se você quer ir morar no céu, quer viver com Deus no céu, você já tem que começar a viver aqui na terra como se fosse um morador do céu. Então você já tem que se esforçar. Todos nós temos que escolher onde nós queremos viver a eternidade, onde nós queremos passar a eternidade, no céu ou no inferno. Não, misericórdia, eu quero ir para o céu. Então comece a viver aqui hoje já, como se você já estivesse vivendo lá. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar, que nós devemos pedir para que a vida aqui na terra seja semelhante ao que ela é no céu. Venha o seu reino aqui na terra, assim como ele é no céu. Então nós precisamos tomar essa posição, ter esse entendimento e mudar o comportamento em tudo que nós precisamos, você e eu, para vivermos como se nós já estivéssemos no céu, agradando a Deus, fazendo o que agrada a Deus e nos abstendo, rejeitando tudo que contraria a Deus, tudo que é contrário a Deus, tudo que é contrário à vontade dEle, tudo que desobedece a Deus, tudo que entristece o coração de Deus, porque assim Ele se agradará de nós e nos abençoará ainda mais. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha um domingo abençoado na presença do nosso bom Deus, que o Espírito Santo seja cada vez mais participativo com você em tudo que você for fazer, te dando graça, te dando força, para não só resistir às tentações, mas como para agradar a Deus, para se dedicar mais, se empenhar mais, para se aproximar mais de Deus e demonstrar esse amor que você tem ao nosso Pai, ao nosso Deus, amando também as pessoas, amando também ao seu próximo, ao seu irmão, ao seu semelhante, com a mesma natureza do amor de Deus que Ele já tem colocado no seu coração, nos nossos corações. Todos sejam abençoados, guardados, protegidos. Tenham uma semana abençoada na presença do nosso bom Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.